Amados irmãos, da paz do Senhor, na noite desta segunda-feira, dia 24/8, eu quero trazer mais uma reflexão para abençoar a sua vida. E hoje eu quero lhe falar em 1 Samuel, capítulo número 13, verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor, seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Esse versículo é muito profundo de várias maneiras para nós refletirmos. Alguém pode perguntar, pastor, para quem Deus disse isso? Deus disse isso para o primeiro rei de Israel, Saul. Recentemente eu usei alguns exemplos de pessoas que não fizeram a vontade de Deus, e uma delas estava Saul. Pessoas que começaram bem e terminaram mal. Eu só vou falar rapidamente, novamente, sobre essa situação. O povo de Israel estava saindo do tempo do juízo. Samuel foi usado por Deus como um profeta, né? Deus revelando as coisas a ele. E depois de um tempo da sua administração como juiz, o povo pediu um rei. Samuel primeiro ficou meio zangado, achou que eles estavam querendo substituir ele, mas Deus falou para ele, não estão querendo substituir você, Samuel, estão querendo substituir a mim. O rei deles sou eu. Eles agora querem um rei. Mas como estava escrito no livro da lei, que havia essa possibilidade, e havia todo um estatuto, Samuel os orientou, Deus até se manifestou lá com trovões, trovoadas, eles ficaram com medo, pediram a Samuel que rogasse por ele. Samuel falou que continuaria, mesmo com aquele pedido deles, estaria fazendo o que Deus queria, e ele realmente, efetivamente, continuou como um juiz, mesmo depois da unção e de Saul começar a ser o rei, como um orientador de Saul, como alguém que dava conselhos a Saul sobre aquilo que devia fazer. E também intercedendo pelo povo, por Saul e tudo mais. Então, Deus apontou a Samuel, Saul que seria o rei. A jumenta de Saul do pai de Saul se perdeu, o pai de Saul mandou ele buscar, Saul acabou chegando até onde Samuel estava, e ali Samuel ungiu o rei, disse que algumas coisas aconteceram com ele, ele não automaticamente assumiu o reino, voltou para sua terra, depois voltou contra os filisteus e acabou realmente se tornando o rei, o primeiro rei de Israel. Pastor, mas se foi Deus que escolheu, esse homem não deveria ser um homem que fizesse realmente a vontade de Deus? É sempre que a gente começa a pensar, meu amado irmão. Mas nós vamos ver, como eu disse naquele dia, vários homens de Deus tiveram oportunidade. Eu quero dizer uma coisa importante até para começar essa reflexão para você. Não é um chavão, não é uma palavra que você tome assim, como eu vou dizer, que tem assim, tem que ser assim desta forma, enfim. Eu vou falar uma frase para você. O importante não é como começa, embora seja importante também começar bem, mas o importante é como termina, ou seja, eu não posso começar no Evangelho, estar feliz, fazendo a vontade de Deus, sendo usado por Deus, tendo a unção de Deus sobre mim, e de repente, no meio daquela história, e nós vamos comentar sobre isso aí, a respeito na vida do sucessor de Saul, que foi o rei Davi, começar a achar que eu mesmo sou alguém, que sou eu que me coloquei naquela posição, sou eu que domino, sou eu que faço, sou eu que aconteço, e acabar me desviando da presença do Senhor, do centro da sua vontade, e aí tendo até o problema de cair. Aqui, quando o Samuel falou isso para Saul, o que aconteceu com Saul? Os filisteus haviam cercado Israel, e Israel era mais inferior em número de pessoas, armamento para os filisteus. E Samuel marcou um tempo aprazado, ele iria chegar a encontrar com Saul, oferecer os sacrifícios, e depois Saul iria sair para a batalha e Deus ia dar a vitória. O que aconteceu? O povo apertou Saul, começou a ficar preocupado, porque Samuel não tinha chegado, a princípio, no pensamento de Saul, no tempo aprazado. Mas era um teste para Saul. Amado irmão, não se precipite com as coisas que você pensa, que você fala,
o que você quer para a sua vida, e muitas vezes Deus prometeu de uma forma diferente, Deus colocou de uma forma diferente, para que você não tome decisões precipitadas fora da presença do Senhor, fora da direção do Senhor, fora daquilo que o Senhor quer para a tua vida. Samuel ia chegar, era o tempo certo, mas Saul se precipitou e ofereceu os sacrifícios. Pastor, foi a única vez na história que alguém fez isso? Não. Lá na frente, depois dos descendentes de Davi, um rei chamado Uzias. E ele, de repente, cismou que ele tinha que ser aquele que iria oferecer o incenso. Isso era uma coisa dos sacerdotes, não era dele. Entrou no templo do incenso, ficou leproso, ele mesmo descobriu que estava leproso, saiu correndo do templo e acabou ficando, morando separado numa casa, e praticamente o final do seu reinado foi o seu filho, que depois o sucedeu, que reinou em seu lugar. Porque ele quis tomar uma posição que não era dele. Isso tem que ter muito cuidado. E Samuel quis fazer as atitudes que era Saul, fazer aqui Samuel. E aí Samuel chega e conversa com ele. O que tu fizer? Ah, não, o povo me apertou, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então eu ofereci o sacrifício, eu fiz aquilo que achei que era melhor. E aí Samuel, então, usado por Deus dentro da palavra, disse essa palavra para ele. Porém agora não substituirá o teu reino. Entendeu, meu Deus? São umas possibilidades que é difícil. A gente vê gente desperdiçar, né? Ontem mesmo, pregando na igreja sede lá, a igreja que eu pastorei, a igreja metodista pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão, falamos sobre a vida de José, mas antes de falar de José, nós voltamos um pouco atrás em Abraão, a promessa, Isaac, e aí nós falamos sobre Esaú e Jacó. Esaú era o abençoado, Esaú era aquele que tinha todo o privilégio, mas por causa de um prato de comida ele vendeu para o seu irmão Jacó e perdeu todo esse privilégio. No caso aqui, Saul, por uma desobediência, perdeu o reinado que seria dele, que ele e seu descendente. Mas ele não aceitou, ele foi contrário àquilo que Deus havia ordenado através de Samuel. Então, Samuel diz: já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Já havia designado quem seria o substituto? Não, você vai ler o texto, embora nós saibamos que a ordem cronológica escrita no livro de 1 Samuel não é bem aquela. Às vezes a história ela vai lá na frente e volta cá atrás. Mas aqui podemos ser absolutamente que ainda não. Após esses eventos, foi quando Deus mandou Samuel ir à casa de Jessé e chegar lá na casa de Jessé e ungir a Davi como rei. E até Samuel temeu, aquela coisa toda, mas acabou indo. E Davi ficou muito tempo com esta unção, mas sem assumir, sem ser verdadeiramente o rei no lugar de Saul. Então, o que significa um homem segundo o seu coração? Nós vamos ver algumas características que haviam na vida de Davi que são as características de um homem, de uma pessoa, de um cristão, segundo o coração de Deus. A primeira característica é: crie em Deus desde a sua juventude. Logicamente, nem todas as pessoas aceitaram isso. Aqui eu estou falando especialmente de Davi, mas aqui nós vamos transformar para o cristão. A juventude do cristão aqui é desde o tempo em que ele aceitou a Cristo. Então, eu conheço, acho que eu cheguei a falar alguma vez na igreja, não sei se falei aqui numa reflexão, eu conheci na Igreja Metodista Central de Duque de Caxias uma senhora chamada Rosalina. E o nome dela era bastante interessante porque a minha avó também chamava-se Rosalina. Essa senhora morava lá para os lados do Parque Beira-Mar. E lá havia alguns irmãos que eram da Igreja Metodista Central do Caxias. Eles tinham carro, então traziam ela, uma senhora de 98 anos. Irmão, eu creio que do Parque Beira-Mar, andando a pé até a Igreja de Caxias, vai dar aí uns 40 minutos ou mais. Mas, eventualmente, um domingo, às vezes, de manhã, que havia alguma situação que não podia vir,
muitas vezes eu soube que ela veio a pé, porque ela queria estar na casa do Senhor, com 90 e poucos anos de idade, e serviu o Senhor até falecer, não sei se mais 2 anos ou 3 anos. Então, a juventude dela em ser uma pessoa segundo o coração de Deus foi 98 anos de idade, se é assim que eu quero falar para você. Então, Davi era desde a juventude mesmo. Pastor, mas como a Bíblia fala sobre isso? Fala, meu amado irmão. Quando ele vai depois lá buscar, ou melhor, ir no exército, seu pai mandou levar, saber a notícia de seus irmãos, levar um presente para o chefe do exército, saber como estava. Naquele momento de batalha, Golias desafiava Saul, o rei, o exército de Israel, e especialmente o Deus de Israel, e ali ele chegou e acabou depois batalhando com Golias. Quando ele foi falar com Saul, que ele disse que poderia batalhar, as pessoas falaram, não tinha ninguém dos soldados que queria. Agora apareceu um jovenzinho ruivo, baixinho, e disse que batalharia. Saul não tinha outra expectativa, chamou ele. Ele disse, você é pequeno, você é novo, você é isso e tal. Ele falou, não, eu estava cuidando das ovelhas. Meu pai, que esse era o encargo de Davi na sua mocidade, e veio um urso, e o Senhor me abençoou, eu tirei a ovelha da boca do urso, enfim, matei o urso. Depois veio um leão, e também eu fiz isso. Mas ele sempre dizendo, não fui eu, foi o Senhor. Quando ele lutou contra, e ainda muito jovem, né, naquele episódio ali, contra Golias, Golias fala para ele, eu sou algum cachorro, algum cão para tu vir comigo com pau e pedra? Ele falou assim, você vem comigo com a escudo, lança, armas, enfim. Eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Então, veja bem, meu amado irmão, desde a sua mocidade, ele cria no Senhor. Eu vou repetir para você. O homem segundo o coração de Deus, cria em Deus desde a sua juventude. Você aceitou Jesus como Salvador? Aceitou Ele como o seu Deus vivo e verdadeiro? Seja em qualquer momento da sua idade, seja bem novo. Eu dou graças a Deus, eu sempre falo isso na igreja, porque, em primeiro lugar, que a minha mãe me levou, assim que eu nasci, foi na igreja para ser apresentado. Não foi na casa da vovó, na casa de tia, na casa de alguém. Eu fui criado na presença do Senhor. Mas, com 14 anos de idade, eu precisei aceitar a Cristo como Salvador, uma pregação na Igreja Metodista Central em Caxias, onde o meu falecido pai pregava naquela noite. Eu ali aceitei a Cristo como Salvador e continuei, melhor dizendo, seguindo a minha vida cristã. Depois fui para a Igreja Metodista Pentecostal e depois Deus fez tudo o que fez na minha vida. Cheguei ao pastorado, estamos aí pregando a palavra do Senhor. Desde a sua mocidade, desde o momento que você aceitou Jesus, você precisa crer nesse Deus vivo e verdadeiro. Nunca deixar de crer. Mas já vai ter mais características que nós não podemos colocar isso mais profundamente. A segunda coisa é que buscava diligentemente e continuamente a face de Deus e seu conselho dependendo inteiramente dele. Nós temos falado muito isso aqui. Bom, pastor, como é que é a característica de Davi? Antes de ser rei, ele foi perseguido por Saul. E acabou juntando os homens com ele, primeiro 400, depois chegaram a ser 600. No final até ele foi lá para o rei Aquis, ficou lá um ano e pouco. E foi quando ele ia até sair com os filisteus contra Israel, mas os filisteus, os outros príncipes não quiseram. Ele voltou, houve um problema lá em Ziglag, onde ele morava depois. E aí Saul morre naquela batalha. E depois, primeiro Judá leva ele para reinar sobre Judá. E aí ele reina durante 7 anos e depois todo Israel o faz rei, que ele, mais 33 e ele completa 40 anos de reinado. Bem, e aí ele já tinha 30 anos de idade. Veja bem, meu amado irmão, quer dizer, 23 sobre Judá, não, 30 anos, ele morreu com 70, então 30, quando ele começou a reinar sobre todo Israel, ele estava com 37 anos, e sobre Judá 30 anos, total 40 anos de reinado. Ele buscava Deus. Quando estava lá com aqueles homens, houve um episódio. Eu vou dar só um episódio, mas eu poderia dar vários. Eu gosto sempre de dar esse episódio, porque há 2 vezes ele fala com Deus. Ele estava com o seu milagre, soube que o filisteu, ele estava meio foragido, meio fora da situação onde Saul podia alcançá-lo, ou teria mais dificuldade de alcançá-lo. Ele soube que os filisteus deram uma cidade chamada Keila. E ele disse para o Senhor, ele foi consultar o Senhor, porque, pastor, mas como é que ele consultava o Senhor? Naquele tempo havia o chamado Urim e Tumim, o éfode que estava sob o sacerdote.
Saul tinha matado o sacerdote de Deus. Só sobrou um, se não me engano, chamava-se Abiatar, que seguiu com Davi e ali ficou. Então, toda vez que Davi precisava consultar o Senhor, ele consultava através do sacerdote. E aí perguntou, vou lá livrar Keila? E o Senhor falou para ele, vai. Os seus homens falaram, olha só, se a gente está aqui, já está com medo de Saul, imagina se a gente for aqui numa cidade fortificada. Não, Deus mandou, eu vou. E ele foi. Chegou lá, livrou Keila da mão dos filisteus. Mas ele soube que Saul, e aí Saul soube que ele estava em Keila e falou, agora eu pego ele, uma cidade fortificada, eu cerco a cidade, ele não tem para onde sair, então eu mato os seus soldados, mato ele também, e resolvo o meu problema, que essa era a intenção de Saul. Davi vai, então consulta o Senhor. Saul virá contra mim aqui até Keila, e o Senhor falou, virá. Os moradores de Keila me entregarão na sua mão? E entregarão. Então ele foi e fugiu de Keila. Esse é um episódio, entre muitos, que eu poderia citar para os irmãos, onde Davi tem essa característica. As suas decisões, né, eu vou repetir para o irmão um ponto, buscava diligentemente, continuamente a face de Deus e o seu conselho dependendo inteiramente dele. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Então eu vou tomar minhas próprias decisões, basear nas minhas próprias ideias, meus próprios pensamentos, na minha maneira de querer ser, do que eu acho que é certo, que é errado. Como é que você ser um homem segundo o coração de Deus? Um homem segundo o coração de Deus vai buscar a direção de Deus. E pastor, como é que Deus fala conosco? Pois nós estamos no século XXI, Deus continua falando através da sua palavra, e é o principal instrumento de Deus para falar com você. Mas muitas vezes a gente não lê a palavra. Veja bem, irmão, não é aquela história de... Conheci algumas pessoas que fizeram isso. Chegava de manhã, abria a Bíblia assim aleatoriamente, em 3 versículos. Uma para o Pai, uma para o Filho, uma para o Espírito Santo. É a forma de Deus falar. Não, irmão, Deus pode até te falar dessa maneira. Deus ele falou através de uma jumenta para Balaão. Mas não é assim. Deus não quer que você... A Bíblia não pode virar quase com um horóscopo. Antes de sair de casa, eu vou te chover aqui. Se vai chover hoje, não vai chover. Não, não. Deus quer que você leia, medite, se inspire na palavra, coloque ela em prática. Bem-aventurado aquele que ouve, que lê e que guarda as palavras da profecia desse livro, Apocalipse 1:3. Deus quer que você viva a palavra. Quando Deus digo que Deus fala pela palavra, não é exatamente que você tem que tomar uma decisão na sua vida, você precisa abrir a Bíblia para ver que decisão tomar. Porque se você já lê a Bíblia e medita nela, você já sabe o que a Bíblia diz. Mas Deus fala só sobre através da sua palavra? Não. Deus pode usar sonhos, te dar sonhos, revelações, usar alguém no dom de profecia, enfim. Deus pode fazer várias maneiras, mas eu preciso estar com o meu coração aberto para ouvir Deus falar. Porque, aliás, na verdade, lá no Apocalipse diz, quem tem ouvidos, ouça. Olha, todos nós temos ouvidos. Mas não é... Por que Deus disse a essas 7 igrejas? Quem está com vontade de ouvir, quem quer ouvir, quem quer saber o direcionamento de Deus. Davi queria. Nós vamos ver depois que em 2 vezes ele não pediu o direcionamento de Deus, no caso de Batseba e no caso da numeração do povo. E aí ele errou feio e pagou um preço altíssimo por causa disso. Então veja bem, meu amado irmão. Porque a Bíblia, até vou falar mais uma vez o que eu tenho dito em outras palavras. A Bíblia não registra só que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, ou que ele fez isso, ou que ele fez aquilo, ganhou guerra, batalha e tal. Mas a Bíblia registra também que em algum momento ele errou. Eu já disse aqui em uma das reflexões. Por que a Bíblia mostra os erros dos homens de Deus? Para que você veja e não faça o mesmo que eles fizeram. Não para que se justifique. Davi caiu com Batseba, matou Urias, então eu também posso fazer. Se ele era um que era, eu também posso. Não, não, não. A Bíblia não registrou isso para você repetir o fato que Davi fez. A Bíblia registrou para que você olhe o erro dele e não caia no mesmo erro dele. Que era um homem segundo o coração de Deus. A terceira característica é que ele adorava a Deus com a totalidade do seu ser e instruía a nação inteira de Israel a fazer o mesmo. Como assim, pastor? Tem um momento Davi, quando trouxe a arca, ele até também ali cometeu um erro, mas foi um erro menor. Aí não foi uma questão de... de perguntar a Deus ou não. Simplesmente, primeiro, ele foi trazer a arca, né, para Jerusalém, preparou lá uma tenda e tal. E aí,
Em vez de trazer a arca, porque a arca tinha suas argolas, ele trouxe, e os levitas tinham que carregar ela, né, tinham as varas para trazer, que essa é a maneira correta, eles resolveram botar um carro de boi e depois Uzá colocou a mão na arca, Deus matou Uzá, a arca acabou indo para a casa de Obed-edom. 3 meses ele soube que Deus abençoava muito Obed-edom por causa da arca, então aí ele foi feito da maneira correta, trouxe para Jerusalém. Quando a arca chegou, ele pulava, ele se alegrava, ele cantava, ele louvava a Deus, ele expressava o seu louvor ao Senhor, porque estava ali, a arca simbolizava a presença de Deus. Ele morava em Jerusalém, futuramente ele queria construir o templo de Jerusalém, e agora ele trouxe a arca para a capital, para o lugar principal de Israel. Então ele se alegrou muito na presença do Senhor. Além disso, minha amada irmã, foi Davi que instituiu os cantores. Davi era músico, Davi tocava harpa. Então instituiu os cantores, os levitas para louvar, instituiu uma série de situações, escreveu os salmos eram cantados, quando Israel ia para um lado para o outro. Tal. Escreveu a maioria dos salmos, foi escrita por Davi. Então, enfim, era um homem que louvava a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. E é assim que nós temos que fazer. Quando vamos à casa do Senhor, nós chegamos na casa de Deus, e temos que esquecer. Quando a gente entra na casa de Deus, a gente tem que esquecer que amanhã tem que trabalhar, que amanhã a gente tem que fazer uma prova final, que não sei quem está com um problema ali, ou não sei quem está. Você entra na casa do Senhor e tem que esquecer de tudo que está ao seu redor. Porque você não foi na casa de Deus para encontrar o teu irmão. Você não foi na casa de Deus para ouvir apenas o pregador pregar ou algum irmão louvar. Você foi na casa de Deus, você vai na casa de Deus, onde se une a igreja, seja ela qual for, para adorar em espírito e em verdade. Para chegar ali, durante, às vezes, 1h30, 2 horas, dependendo do dia de culto, dizer para Deus que você o louva, que você o adora. Pastor, então você está dizendo que é só na igreja que eu tenho que fazer isso? Não, faça na sua casa também. Mas, veja bem, mas se a gente às vezes não consegue fazer na igreja, em casa é que a gente não vai fazer mesmo, né? Em casa a gente vai ficar preocupado com tantas coisas que a gente tem que fazer e não vai dar tanta essa atenção de adorar ao Deus Altíssimo. Mas deve sim. Na tua casa você deve orar, deve ler Bíblia, deve ouvir louvores, deve cantar, enfim, tudo que você puder fazer para adorar esse Deus. Davi, ele adorava com todo o seu coração. Porque eu tenho que adorar. A adoração ela não começa da boca para fora. A adoração começa de dentro, lá do nosso coração, para expressarmos a Deus o que temos sentido por Ele. Não pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é. Jó perdeu tudo. E disse, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E tantos outros exemplos na Bíblia, como ontem eu preguei sobre José. José foi mandado escravo e continuava fazendo a vontade do Senhor. Foi ali, acusado justamente, foi para o cárcere, continuou fazendo a vontade do Senhor. Quando chegou diante de uma autoridade, que a autoridade falou, você é aquele seu que eu sei que sabe interpretar sonhos. Eu não interpreto sonhos, não é Deus que interpreta os sonhos. Ele sempre estava pronto a glorificar e exaltar o nome do Senhor e entender a vontade do Senhor para a sua vida. E aí vamos para o último ponto, já que já está perto aqui de acabar a nossa reflexão. Reconheci humildemente que Deus era o verdadeiro rei de Israel e que ele mesmo não passava de um representante dele. Esta é a verdade, meu irmão. Estamos aqui nesta terra. Somos servos. Existe um só Senhor. Deus vivo, verdadeiro. Pastor, mas na igreja tem pastor, tem presbítero, tem diácono, alguns têm auxiliar de trabalho, tem diretor de sociedade, tem líder de missões. Sim, meu amado irmão, isso administrativamente é necessário que aconteça. Mas diante do Senhor, somos todos servos. Somos todos filhos de Deus. O Senhor vai nos galardoar por quê? O membro da igreja vai ganhar um galardão 0, alguma coisa. O pastor vai ganhar 89%. Não, meu amado irmão, é pelo que você faz para Deus. Como você se comporta diante dele. Saul teve a oportunidade de ser maravilhoso como rei e não foi. Errou. Deixou de lado. Justo Iscariote, como pregamos recentemente, também teve a oportunidade. Demas, como pregamos recentemente, estava ali ao lado de Paulo, cooperador, daqui a pouco amou mais o mundo e foi embora. E talvez outras pessoas que não tiveram ali ao lado de Paulo, pregando com ele, viajando com ele, mas que estavam apenas humildemente orando, pedindo para que Deus abençoasse o Paulo,
certamente vão receber um grande galardão no céu. Então, meu amado irmão, é saber entender que Deus é soberano. Ele é o Senhor. Ele é o centro da nossa adoração. A adoração não é dada a uma denominação, a adoração não é dada a um líder, a adoração não é dada a uma pessoa consagrada que chega na sua casa e tem ali um trabalho de consagração na sua casa e que aí Deus revela tudo para essa pessoa, então essa pessoa, puxa vida, é essa pessoa sim, é essa pessoa. Não, não é, meu irmão. A adoração é dada a Deus. Eu já disse aqui várias vezes, vou repetir para os irmãos. Eu disse algumas vezes na igreja, vou repetir aqui na reflexão e daqui a pouco estaremos orando por você. Já disse, eu vou repetir. Se eu, pastor estiver na igreja, a qual ministro, qualquer uma delas, Caxias, Santa Marta ou Nova Campina, entrar uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, um paralítico, cadeira de roda, realmente paralítico, todo mundo sabe o que é. Eu chegar, orar sobre esse paralítico levantar da cadeira de roda, começar a andar, quem curou esse paralítico não fui eu. Ninguém tem que dar glória a mim, ninguém tem que dizer, olha que pastor excepcional, que homem de Deus, que isso, que aquilo, não. Quem curou foi o Senhor Jesus. A Bíblia diz claramente, em meu nome expulsarão demônios, curarão gente. É no nome de Cristo, é porque eu sem Cristo não sou nada. Eu sem Cristo não sou nada. Eu dependo completamente, inteiramente, e você também dele. Então Davi entendia que ele chegou àquele lugar que chegou porque Deus queria usar ele, precisava dele, ele aceitou, ele cumpriu, em alguns momentos errou, mas Maria acertou, e aí foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele entendia que ele não era nada. Saul, como falamos anteriormente, achou que ele podia oferecer sacrifício, não era a função dele, não era o que ele tinha que fazer. E outros mais, que não vão ver na Bíblia Sagrada, resolveram achar que Herodes lá fez um discurso, o pessoal falou, voz de Deus, não de homem. Ele ficou calado, recebeu a glória, né? Sou Deus mesmo. E aí a Bíblia diz que ele foi comido de bicho lá dos apóstolos. Não, meu amado irmão. Deus em primeiro lugar. Deus acima de tudo. Deus soberano. Nós somos apenas servos humildes para servir esse Deus vivo e verdadeiro. Essas são algumas características, não são as únicas, logicamente, segundo o homem, segundo o coração de Deus, segundo um crente, um servo, uma serva, segundo o coração de Deus. Precisamos buscar isso em nossas vidas, para que Deus possa nos usar, como usou Davi, e como usou tantos outros homens e mulheres de Deus, para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade. Deus nos abençoe. Eu vou orar agora pela tua vida. Amado, te agradeço pelas bênçãos recebidas das tuas mãos. Te agradeço, Senhor Deus, por mais um dia que nos deste. Agora, Pai, acabamos de trazer essa pequena reflexão que esperamos que venha abençoar a vida de teus filhos. Só possa estar com eles, guardando, protegendo, livrando e nos dando a força e a graça para que possamos, Senhor Deus, fazer a tua vontade, o teu querer, para a glória, para a honra do teu nome, Senhor Deus. Nós dependemos de ti, nós carecemos de ti. Sem o Senhor, nada, absolutamente nada somos, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, teus servos que agora estão com alguma enfermidade. Peço uma bênção especial para o meu genro Luiz André, que está precisando da tua vitória ali, ó Pai. Espera teu milagre, tua bênção na vida dele. Nossa irmã Lília também está precisando da tua bênção, da tua vitória. Ó Pai, tantos outros pedidos que têm sido feitos, ó Pai, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão com problemas. Só possa estar operando teu milagre na vida de cada um, ó Pai, para a glória do teu nome. Eu me lembro agora da tua serva Mícia também, ali, que disse que estava com aquela pancreatite, só possa dar vitória a ela. Enfim, cada servo teu que está enfermo na tua casa. Ó Pai, aqueles que estão fracos na fé, estão desanimados, levanta, Senhor Deus. Aqueles, Senhor Deus, que estão com algum problema, dá solução, ó Pai, para a glória do teu nome, Senhor Deus. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, nossas falhas diante de ti. Nós carecemos, dependemos do Senhor todos os momentos da nossa vida. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus.